Bem, eu trouxe aqui um quadrinho comparativo, certo? Entre a fiscalização técnica versus a fiscalização administrativa. Vamos lá. Na fiscalização técnica, eu trago um exemplo aqui do uso ou troca de peças, materiais e insumos. O fiscal técnico ele vai estar ali de olho, né? Vigiando aí o uso, a troca de peças, os materiais e os insumos. Já na fiscalização administrativa, ele vai estar de olho ali nas obrigações trabalhistas. Fiscalização técnica, o fiscal vai estar muito atento aos prazos. Será que aquela empresa ou aquela pessoa física cumpriu o prazo do serviço que tinha acordado ou não? Ele vai estar verificando isso. Já na fiscalização administrativa, ele vai analisar o documento, fazer uma análise comparativa de documentação. Então, aquele fiscal técnico que recebeu ali tal objeto, vai passar toda a documentação para o fiscal administrativo comparar. A fiscalização técnica tem as verificações in loco, né? Que, como vocês sabem, é aquela verificação no próprio local. Ele vai lá vigiar, de fato, o que está sendo feito. Já na fiscalização administrativa, ele vai estar de olho ali nas contribuições fiscais, trabalhistas e previdenciárias. Na fiscalização técnica, ele vai dar uma olhada ali se o prestador de serviço está fazendo o uso de EPI, de uniformes e crachás. Já o fiscal administrativo, ele vai ter a comprovação da entrega, um documentozinho ali dizendo que eu entreguei. Ele vai guardar isso, aquele EPI, uniformes e crachás. Vai ter essa comprovação de que foi entregue. Na fiscalização técnica, vai ter a prática de técnicas e atualizações obtidas em treinamentos. Já a fiscalização administrativa, ela vai querer o quê? O certificado desses treinamentos para fins de comprovação. A fiscalização técnica vai ter normas técnicas e a fiscalização administrativa ela vai querer a comprovação de assiduidade e de pontualidade. Então, quando a gente pensa em a fiscalização administrativa, a gente pensa no papel, no documento formal, comprovando que tudo isso foi feito. Já na fiscalização técnica, é aquele negócio, estou de olho, estou levando, estou verificando, né? Se estão usando, se não estão usando, para que a fiscalização administrativa leve e reporte isso ao processo e deixe tudo muito amarrado. Tá certo, gente? Espero que vocês tenham compreendido bem com esse quadro exemplificativo que foi trazido, essa diferença entre fiscalização técnica e fiscalização administrativa. Bem, vamos adentrar agora no tema de recebimento provisório e recebimento definitivo, certo, gente? Recebimento provisório. O que é o recebimento provisório? O recebimento provisório ocorre a transferência da posse dos bens ou a entrega do resultado dos serviços. Porém, não libera o particular das obrigações contratuais, mas apenas legitima a posse da administração para que examine cautelosamente o objeto e verifique a conformidade com o que foi contratado. Vamos voltar lá, vendo essa imagem aí, digamos que essas caixinhas aí sejam os notebooks chegando. E aí o fiscal técnico, ele vai dar uma olhada lá se está tudo completo, se veio tudo, se está tudo ok. Esse é o recebimento aí provisório do objeto. Já o recebimento definitivo, nele é efetuado o exame, o teste e demais averiguações que se fizerem necessárias e verificada a perfeita adequação do objeto às exigências contratuais. Então, gente, ele já viu ali, abriu a caixa, viu que o notebook estava completo, estava com cabo. Já no recebimento definitivo, ele vai ligar, ele vai ver se está tudo funcionando da forma mais perfeita possível. Aí será realizado o recebimento definitivo, que importará na quitação para a contratada das obrigações assumidas. Em alguns casos tem garantia, né, gente? Eu tô falando assim exemplos a grosso modo. E aí, às vezes, quando existe uma garantia, perdura aí até o final dessas garantias. Informação importante. O recebimento provisório ficará a cargo dos fiscais técnico, administrativo ou setorial,
E o recebimento definitivo do gestor do contrato ou da comissão designada pela autoridade competente. A autoridade competente, se ela vê, por exemplo, um serviço de obras, né, obras públicas, que é um serviço mais complexo, pode designar, né, uma comissão ali para fazer ali a gestão e fiscalização daquele contrato, tá certo? Mas se não, o provisório ficará a cargo dos fiscais técnico, administrativo setorial e o definitivo do gestor do contrato. Os prazos e os métodos para a realização dos recebimentos provisório e definitivo serão definidos em regulamento ou no próprio contrato, nos termos do disposto do parágrafo 3º do artigo 140 da Lei 14.133. Aqui eu trouxe para vocês o esqueminha, né? O recebimento. Nós temos o provisório, que é feito pelo fiscal ou por uma comissão designada, e o definitivo, que é feito pelo gestor do contrato ou por uma comissão designada. Em se tratando de obras e serviços, provisoriamente pelo fiscal ou comissão designada pela autoridade competente do órgão ou entidade, mediante termo detalhado. Esse termo detalhado, minha gente, eu trouxe até um asterisco para vocês, ele já existia na Lei 866/93, mas a nomenclatura dele era diferente. Ele se chamava como termo circunstanciado. Ao passo que a Lei 14.133 mudou esse nome, em vez de ser termo circunstanciado, agora é termo detalhado. Então, a autoridade competente ou órgão entidade, mediante o termo detalhado de conclusão de cada uma das etapas do cronograma físico-financeiro, quando cabível, e pelo recebimento da nota fiscal correspondente para posterior verificação de conformidade com a especificação constante no contrato. Em se tratando de obras e serviços também, vai ter o recebimento definitivo, que é feito pelo gestor do contrato ou comissão designada pela autoridade competente do órgão ou entidade, mediante medição, quando cabível, e termo detalhado que comprove o atendimento das exigências contratuais, assinado pelos atores da fiscalização, tá certo, gente? O gestor de contrato, ele vai dar o veredito final ali, o recebimento definitivo, o atesto, mas vai ser com base na assinatura dos fiscais, que são técnicos e podem comprovar, né, que aquela execução foi feita da melhor forma possível. Após o decurso do prazo de observação ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observando que a contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir as suas expensas no total ou em parte o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados. Certo, gente? Então, o gestor ele vai fazer aquele recebimento ali definitivo, vai atestar, né? Se for necessário também, mediante uma medição e um termo detalhado, que os fiscais vão estar assinando também, certo? Para poder finalizar aquele contrato, caso não haja também nenhum vício ou defeito ou incorreção. No caso das demais contratações, como vai ser esse recebimento? Provisoriamente, de forma sumária, pelo fiscal ou pela comissão designada pela autoridade competente do órgão ou entidade, para efeito de posterior verificação da conformidade com as especificações do contrato, sendo que para compras em geral devem ser observados o que segue aqui. Antes da autorização do descarregamento do material, as condições de entrega previstas no edital, contrato ou nota de empenho, tais como a quantidade de volumes, embalagem, acondicionamento e a conformidade das informações pertinentes, constantes na nota fiscal. Após a autorização do descarregamento, a correta disposição dos volumes de forma a preservar suas condições. A conferência das quantidades e integridade dos volumes. A comunicação ao gestor do recebimento provisório do material e a sua guarda até o recebimento definitivo. Gente, eu quero fazer uma observação aqui para vocês. Isso aqui não está no decreto, tá? Isso aqui eu estou trazendo mais como uma orientação mesmo, como boas práticas, certo? Para que seja feito da melhor forma possível, tá bom, pessoal?
definitivamente pelo gestor ou pela comissão designada pela autoridade competente do órgão ou entidade, mediante termo detalhado, após a verificação do atendimento das exigências contratuais. Bem, gente, aqui eu trouxe um alerta, né? Um cuidado. Vamos abrir os olhos bem aqui para a gente não se confundir. Na Lei 14.133/2021, o recebimento provisório é obrigatório, diferentemente do que era regulamentado ali anteriormente pela Lei 866/93, no artigo 74, que apresentava as hipóteses em que o recebimento provisório poderia ser dispensado. E era feito apenas o recebimento mediante um simples recibo. Dentre eles estavam gêneros perecíveis e alimentação preparada, serviços profissionais, obras e serviços de valor até o previsto no artigo 23 do inciso 2, a linha A, né, da lei antiga, desde que não se componham de aparelhos, equipamentos e instalações sujeitos à verificação de funcionamento e produtividade. Essa exceção do artigo 74 da 866/93 não foi trazida pela 14.133. E aí a gente precisa estar observando isso, tá certo? E aqui, gente, eu vou trazer para vocês algumas dicas. Sempre é bom, né? Um registro organizado do recebimento definitivo é importante, pois em algumas contratações o prazo de execução de serviços ou de garantia é contado a partir da data de sua ocorrência, como nos serviços de TI, por exemplo, obras de engenharia, entre outros. Nesse sentido, sugere-se que os documentos referentes aos recebimentos provisório e definitivo sejam organizados no respectivo SEI. Deixam lá tudo certinho, tudo organizado no SEI, tá certo, gente? Próxima dica. O termo detalhado deverá descrever, discriminar e quantificar adequadamente o objeto recebido. Como já tem o próprio nome, né, pessoal? Detalhado. Detalhe tudo, discrimine, quantifique, né? Aquele objeto que foi recebido. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança da obra ou do serviço, nem ético-profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato. É a redação do artigo 140 da nova Lei de Licitações. O recebimento definitivo pelo gestor somente ocorrerá após manifestação do fiscal ou dos fiscais, quanto à regularidade do fornecimento ou dos serviços prestados em relação às disposições contratuais. Tá certo, gente? Porque ele não vai poder dar o recebimento definitivo sem esse subsídio desse profissional, né, desse técnico e desse fiscal administrativo também, para auxiliá-lo aí nesse recebimento final definitivo. O fiscal técnico, isoladamente ou em conjunto com o fiscal administrativo e o gestor, conforme a disposição contratual, realizará, juntamente com a contratada, sempre que necessárias, as medições dos serviços nas datas estabelecidas, antes de atestar a sua realização. O fiscal deve receber exatamente o que constou na proposta. Eventuais substituições de marca ou modelo somente serão admitidas em casos excepcionais, devidamente justificados e também tem que ser aprovado, tá certo, gente? Que apresente fatos impeditivos ao fornecimento como proposto originalmente. A substituição em questão dependerá de prévia e expressa aprovação da autoridade competente para que seja providenciada aí a assinatura desse contrato. Bem, pessoal, eu trouxe para vocês um modelo de termo detalhado de recebimento, né? A gente falou tanto nele e achei que era muito importante trazer esse modelo aqui para vocês. Vamos dar uma olhada? Termo detalhado. A gente traz aqui o número do contrato, a empresa, o objeto, a conformidade do objeto. Informar se os serviços, entregas, foram prestados ou realizados em estrita observância às determinações, forma e condições constantes no contrato. Cumprimento dos prazos é um outro requisito aí do termo detalhado. Informar o cumprimento ou os atrasos, né, se houver, na prestação do serviço. Mês de referência, período de competência da prestação de serviços. Exemplo,
foi feito do dia 1º de janeiro de 2024 até o dia 31 de janeiro de 2024. Certo, gente? Trazer aqui o número da nota fiscal, dizer qual é o documento, anexar, né? E as outras informações, as demais informações. Quais seriam essas demais informações? Eventuais glosas, interrupções na prestação de serviço, valores indevidos, né, gente? Outras informações que possam subsidiar ali a liquidação e o pagamento da despesa, além de outras necessárias para o registro. E aí você bota ali a assinatura do gestor, a assinatura dos fiscais do contrato, né? E aí vai ter esse termo detalhado de recebimento, tão importante aí para a conclusão do procedimento. Na aula de hoje, a gente estudou a importância da fiscalização dos contratos administrativos, além dos principais atores e suas responsabilidades, os desafios desses fiscais e trouxemos também um pouco de boas práticas e dicas para vocês. Também falamos sobre o recebimento provisório definitivo. E aí a gente viu algumas mudanças, né, que o decreto trouxe, porque o costume aqui geralmente era o atesto final ser feito pelo fiscal de contrato, né, e passa a ser, com a vida da 1433, do decreto, né, dos normativos, uma responsabilidade do gestor, claro que com auxílio do fiscal e mediante aquele termo ali, né, detalhado. Gente, eu agora abro também espaço para possíveis perguntas, possíveis comentários, certo, gente? Esperar o feedback de todos vocês. Utilizem o chat para isso, tá, gente? Eu fico à disposição total de todos vocês, certo? Queria agradecer, né? Muito obrigada aí pela participação de todos ao longo desse curso. Foi muito importante aí ter a participação e o engajamento de todos vocês. Aproveito para ressaltar aqui a importância, né, da gestão e fiscalização de contratos para a gente ter aí uma administração pública mais eficiente, que eu tenho certeza que é o desejo de todos vocês também. Certo, gente? Desejo a todos muito sucesso em suas jornadas profissionais e aproveito também aqui para deixar ao final, né, desse módulo o meu e-mail e o meu perfil no LinkedIn, para que a gente possa ter interações após a finalização desse curso. Eu fico à disposição de vocês para perguntas, tá, gente? Como eu já disse lá no iniciozinho, no módulo de apresentação, eu estou trabalhando na Gerência Geral de Governança e Orientação da Controladoria Geral do Município. Quem quiser também pode me procurar, tá, gente? Eu sou uma pessoa muito aberta aí para conversas, e eu receberei vocês com muita alegria, tá certo? Foi um prazer estar com vocês e finalizo aqui também trazendo uma pequena mensagem para todos vocês. Eu quero pedir a vocês para finalizar lendo essa mensagem para vocês, que se chama Plano de Trabalho para a Vida Toda. 1. Faça o que é certo, não o que é fácil. O nome disso é ética. 2. Para realizar coisas grandes, comece pequeno. O nome disso é planejamento. 3. Aprenda a dizer não. O nome disso é foco. 4. Parou de inventar, comece a remar. O nome disso é garra. 5. Não tenha medo de errar, nem de rir dos seus erros. O nome disso é criatividade. 6. Sua melhor desculpa não pode ser mais forte que seu desejo. O nome disso é vontade. 7. Não basta iniciativa. Também é preciso ter acabativa. O nome disso é efetividade. 8. Se você acha que o tempo voa, trate de ser o piloto. O nome disso é produtividade. 9. Desafie-se um pouco mais a cada dia. O nome disso é superação. 10. Para todo game over, existe um play again. O nome disso é vida. Muita sorte aí na vida de todos vocês. Muito obrigada. Eu deixo aqui a telinha final com os meus contatos para que a gente se veja mais na frente. Um abraço a todos, gente. Tchau, tchau.